Bom dia, quarta-feira, dia 3 de setembro. Entre quarta e quinta, um período meio estranho da semana, como eu já tinha falado para vocês ontem, né? Bom, a Lua, que está transitando em Capricórnio, está chegando agorinha de manhã a uma quadratura a Marte. Mas talvez a gente tenha sentido mais isso ontem à noite, final da noite, né? Ou na madrugada, quem estava acordado, tá? Porque o momento perfeito do ângulo de 90 graus é agora, 8h20 da manhã. E olha, como a gente tem a Lua em Capricórnio, que é a exaltação de Marte, ele traz um tom robusto, um pouco agressivo, meio duro, assim, né? Porque a gente sabe que o Marte ali no signo de Libra tá fraquinho, ele tá no ponto do detrimento dele, né? Meio sem direção e tal. Quando chegar essa quadratura, essa potência que ele dá, né? Que ele encontra, né? Ali onde a Lua está, pelo ângulo de quadratura, não é exatamente assim tão construtivo, tão robusto, assim. Eu penso que pode desajustar um pouquinho o clima, mas é de manhã 8h20, daí a Lua depois disso já vai se afastando da quadratura, mas vai chegar à oposição a Júpiter. É rápido, gente, porque a oposição vai ser às 9h50, então também a gente não sente muito. Só que esse meio da manhã vai ficar meio embolado. E principalmente para as atividades de Júpiter, né? Então, vamos dizer assim, é o campo da prosperidade de maneira geral, as viagens, os assuntos jurídicos, por exemplo, todo o âmbito de justiça, os assuntos internacionais, os que envolvem mar, água, chuvas, enfim, tudo isso fica um pouco estremecido. Aí, no sentido eletivo, não preciso nem falar no âmbito legal, né, para iniciar atividades. Quando Júpiter está ali no signo de Câncer, ele fica exaltado, a gente tem um potencial muito fértil, acolhedor, próspero, bem protetor, né? Mas estando em um ângulo adverso, mesmo que ele esteja facilitando a vida da Lua, ali enxergando o domicílio, não é exatamente muito bom para usar muito ou aplicar mudanças radicais, né? Espera um pouquinho, porque a gente depois disso, a Lua começa a se aproximar de um sextil a Saturno. Olha, demora um pouco, porque o sextil vai ser perfeito só amanhã, 7, 8 da manhã. Então, nós vamos começar a perceber a influência do sextil mais lá para o final da tarde, à noite, já de uma maneira mais presente, porque o sextil é um aspecto muito leve, né? Mas, assim, vai ficando bem comum, gente, porque aí sim, a Lua tá em Capricórnio e o Saturno, ele tem o domicílio em Capricórnio. Então, mesmo que seja um sextil e o Saturno tá ali em Peixes, né, no finalzinho, voltou para Peixes nessa semana, a gente vai ter um clima um pouco mais comum. Então, eu até penso que, assim, para algumas coisas, vamos dizer assim, mais no sentido de manutenção, assim, é legal, o clima fica mais relaxante também, ele fica mais tranquilo, vamos dizer, pelo menos propenso a problemas propriamente, porque é um aspecto mais fácil, né? Então é isso, assim, amanhã da quarta que vem meio estranha, né? Até o meio da manhã, depois muda um pouquinho. Recomendo então, durante esse período aqui até as 9h50, e até um pouquinho mais, né? Porque a Lua não vai cortar o efeito 9h51, né? Ela vai se afastando gradualmente. Então, até um pouquinho mais. Procurar não ousar muito com esses temas de Júpiter que eu falei, para não ter prejuízo. Depois parece que vai ficando bem comum o clima, né? Até meio parado. Mas aí amanhã volta, a gente conversa mais, porque logo em seguida, né, a Lua passa pelo sextil a Saturno bem no finalzinho ali de Capricórnio, ela vai estar, e ela vai ficar um pouquinho só fora de curso, alguns minutinhos, para depois ingressar em Aquário. Só que amanhã a gente tem uma quadratura entre Marte e Júpiter, né? Por isso que eu falei para vocês que esse período da semana, entre quarta e quinta, tá meio esquisito, né? E é isso, então, tá, gente? Olha, acho que sexta fica um pouco melhor, né? A gente vai sentindo um pouco mais de facilidade, porque a Lua vai pegar um período longo aí se aproximando do trígono com Marte, né? Aí a gente vai ter um pouquinho mais de facilidade, tá bom? Então, aproveitem aí a quarta como der. Até amanhã, então.